Olá, turma, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, no município de Imperatriz. Dando sequência às nossas aulas sobre o corpo humano, é, a gente começou falando ali dos níveis de organização do corpo humano, né? A gente viu um pouco sobre célula e a gente passou logo para tecido, que é a segundo nível de organização do corpo humano. Na aula passada a gente falou sobre tecido epitelial e na aula de hoje a gente vai falar sobre tecido conjuntivo. Então, só para lembrar, a gente está aqui na, no nível de organização de tecidos. Lembrando o que é tecido: agrupamento de células similares com função determinada, ou seja, é um conjunto de células organizadas, essas células são similares, elas são parecidas, com a finalidade de desempenhar uma determinada função. E a nossa aula de hoje é sobre um determinado tecido, que é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um dos mais complexos. Por quê? Porque ele tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tecido conjuntivo verdadeiro, e a gente tem os tecidos conjuntivos especiais. A gente vai ter o tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo sanguíneo e o tecido conjuntivo adiposo, ok? Então vamos aprender um pouco mais sobre esse tecido conjuntivo. Então a gente vê aqui na imagem, né, sobre o tecido conjuntivo. Esse tecido, ele é constituído de células muito espaçadas, separadas por material chamado de matriz, é rico em diversas substâncias e entre elas fibras de proteína. Então dá pra gente destacar aqui alguns pontos sobre o tecido conjuntivo. Primeiro, é que as células elas são espaçadas. Ao contrário do que a gente viu sobre tecido epitelial, a gente viu que as células eram justapostas e bem unidas umas às outras. No tecido conjuntivo, elas são espaçadas e ainda mais, são separadas pela matriz extracelular. Essa matriz ela preenche os espaços que tem entre uma célula e outra, porque as células elas são distantes umas das outras, elas não são coladas uma nas outras. Não são justapostas igual era no tecido epitelial. Existe essa diferença entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial. E outra, tem muita fibra de proteína nesse tecido conjuntivo. E dentre as funções desse tecido conjuntivo, a gente tem unir, reforçar e sustentar os outros tecidos do corpo. É comum a gente falar o quê? Que o tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento. Por quê? Porque ele preenche as áreas que não estão outros tecidos. Eles conectam um tecido ao outro. Por isso ele é conjuntivo, de juntar um tecido ao outro. E também por fazer ali vários outros tecidos que não se enquadram em nenhum dos outros está dentro do tecido conjuntivo. Por isso ele é chamado desse tecido conjunto. Além disso, ele protege e isola os órgãos internos, já que ele é um tecido de preenchimento que preenche os espaços que estão vagos no organismo, no corpo, ele vai de fato preencher e isolar esses órgãos. Vai também compartimentalizar estruturas, ou seja, a estrutura está lá e ela precisa ser compartimentalizada, ela vai ser compartimentalizada por esse tecido conjuntivo e transportar e armazenar substâncias. Depende de qual tecido a gente está falando. Então aqui a gente tem o tecido adiposo, que é um tipo de tecido especial conjuntivo. As células principais são os adipócitos. A gente tem o tecido sanguíneo, que forma o sangue, formado por plaquetas, hemácias e glóbulos brancos. A gente tem o tecido conjuntivo denso, formado principalmente por fibras colágenas. Temos o tecido conjuntivo frouxo, formado por fibra elástica e fibra colágena. Temos o tecido ósseo, que forma o nosso sistema esquelético, e temos o tecido cartilaginoso, que está bem associado com o nosso tecido ósseo. Então, o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso são os tecidos conjuntivos verdadeiros, que é de fato o tecido conjuntivo de preenchimento, que preenche os espaços, que as células são bem espaçadas.
E tem muita matriz extracelular e muita fibra de proteína. Por exemplo, a fibra elástica, fibra colágena, fibroblasto, fibrócito. Isso tudo é nome de células que são ricas em proteínas, são fibras de proteína. Enquanto os outros, adiposo, sanguíneo, ósseo, cartilaginoso, são os tecidos especiais que fazem parte do tecido conjuntivo. Vamos ver cada um deles. Então, primeiro, tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido de armazenamento de gordura. Lembra que a gente falou que o tecido conjuntivo também é um tecido de armazenamento? No caso, o tecido conjuntivo de armazenamento é o tecido adiposo, porque ele vai armazenar gordura. Vocês estão vendo essa imagem? Vocês estão vendo várias bolinhas brancas? Isso são os adipócitos. São células de gordura. Por isso elas são brancas, porque a gordura ela é esbranquiçada. Então, como ela é preenchida por gordura, ela armazena essa gordura. Essa gordura armazenada ela serve como reserva de energia. Lembrem que a gente tem a principal energia utilizada por nós é a glicose, é um açúcar. Mas quando não tem açúcar, o que é utilizado? É a gordura. Então a gordura que é armazenada no tecido adiposo, ela serve como reserva de energia. Para quê? Para quando faltar glicose no sangue, faltar glicose no organismo, eles pegam a gordura e metabolizam ela para utilizar a energia dessa gordura. Mas o que acontece? Quando eu tenho muita gordura acumulada, ela vai acumulando e o tecido ele vai expandindo. E o que acontece? O organismo ele vai engordando. Por quê? Porque tem muita gordura sendo ingerida e muita gordura está sendo armazenada. E com isso o tecido conjuntivo ele vai sendo depositado entre músculo e pele. Uma outra função do tecido adiposo é o que? É isolante térmico. Aqueles animais que vivem em locais frios, eles possuem uma camada de gordura muito grande. Para que essa gordura serve? Como isolante térmico. Porque como o local é muito frio, eles não vão sentir o impacto muito grande do frio, porque a gordura ela forma uma capa protetora ao redor do organismo, tornando então um isolante térmico, um isolante de temperatura. E além disso, dá sustentação e proteção contra choques mecânicos. Isso é um fato. Por exemplo, se você tem a palma da sua mão, você vê que ela é mais fofinha, porque tem uma camada de gordura ali. Agora você pega na sua canela e veja se na sua canela tem essa camada de gordura. Acredito que vocês vão fazer isso, então vocês vão ver que a sua mão, quando você toca, é mais fofinha do que a sua canela, ok? Então, quando você sofre impacto, quando você taca a mão em alguma coisa e quando você taca a sua canela em alguma coisa, qual vai doer mais? A canela, né? Por quê? Porque a canela, ela tem menos gordura. E aquela parte que tem mais gordura, ela dá sustentação e proteção contra esses choques mecânicos. Então você sofre um menor impacto naquele local, porque a gordura, ela vai diminuindo esse impacto, ao contrário daquelas áreas que têm uma menor quantidade de gordura. Um outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo denso. Esse é o tecido conjuntivo verdadeiro. Aqui a gente tem o quê? Uma imagem de tecido conjuntivo. Lembra que eu falei para vocês que as células do tecido conjuntivo são espaçadas, preenchidas por matriz extracelular? Então você vê aqui, ó, onde tem essas bolinhas aqui, isso aqui, ó, são núcleos de célula. Aqui, ó. Cada bolinha dessa é um núcleo celular. Então você vê, ó, que tem poucas células. E esses espaços brancos são os preenchimentos entre as células. É a matriz extracelular. Para que serve esse tecido conjuntivo denso? Formar os tendões. Sabe para que servem os tendões? Proporciona a ligação entre estruturas. Você sabe o que é um tendão? Tendão é aquilo que liga músculo a osso. Ele não está falando que proporciona a ligação entre estruturas? Que estruturas? Músculo e osso. Quando você vai se movimentar, os seus tendões, eles fazem o quê? Eles auxiliam o músculo contrair e com isso puxar o osso.
Quando ele faz isso, proporciona com que você realize os movimentos. Então, o tendão ele traciona, ele auxilia nisso, nessa ligação de músculo com osso para propiciar a sua locomoção. Um outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso ele vai formar as cartilagens. Vocês sabem o que é cartilagem? As cartilagens elas estão presentes em várias regiões do corpo. Se vocês não sabem o que é cartilagem, toquem na ponta do seu nariz. Toque a sua orelha. Isso é pura cartilagem abaixo da pele. É por isso que, nosso nariz é mole, nossa orelha é mole, porque a cartilagem ela é uma modificação do osso. O osso ele é bem duro, ele é bem rígido. A cartilagem não, ela é mais mole, mais flexível. Então, a cartilagem, geralmente ela vai estar associada com o tecido ósseo, principalmente revestindo extremidades ósseas. A do nariz, a da nossa orelha, a gente consegue tocar, pura cartilagem mesmo. Mas as mais internas do nosso organismo, elas vão estar revestindo os ossos. Para quê? Para evitar o atrito entre um osso e outro. Porque caso não tivesse as cartilagens, quando você realizasse um impacto, por exemplo, ao dar um pulo, quando você tocasse os pés no chão, um osso ia impactar o outro. E isso poderia fazer com que esse osso fosse desgastando muito. Então a cartilagem ela tem essa elasticidade e resistência, propiciando assim então essa proteção. É mais uma proteção mesmo, porque ela é mais resistente, ela é mais elástica, ela é mais mole, mais moldável. Aqui a gente tem uma imagem de cartilagem, ó. Isso é um tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo cartilaginoso, que vai estar presente em várias regiões do corpo. Elas formam algumas estruturas como nariz e orelha, e em outros locais ela vai servir mesmo de proteção, revestindo extremidades ósseas. E como a gente está falando de cartilagem que é associada com o tecido ósseo, a gente tem o tecido ósseo, que é aquele tecido que forma os ossos. Acredito que vocês sabem que o nosso corpo tem vários ossos, um total de 206 ali, mais ou menos, 206 ossos. Proporciona a sustentação do nosso organismo, porque é o nosso esqueleto, e ele é que vai propiciar a gente dar sustentação, a coluna dá uma estabilidade para o nosso corpo, mantendo ali a gente ereto, em pé, na nossa postura bípede. Fornece proteção. Como que o tecido ósseo vai dar proteção? Por exemplo, os órgãos internos. Por exemplo, as nossas costelas. As nossas costelas são tecido ósseo. E elas protegem o quê? Protegem nossos órgãos. É a caixa torácica que a gente chama, que elas estão protegendo um conjunto de órgãos. Coração, pulmão, baço, coluna vertebral, todas são protegidas por nossos ossos. Nosso crânio ele protege o nosso sistema, o nosso cérebro. A nossa pelve ela protege bexiga, protege o sistema reprodutor. Então todos esses ossos eles formam estruturas ali que vão de fato dar sustentação ao corpo e proteger nossos órgãos internos, ok? E, além disso, vai fazer o quê? Armazenamento de substâncias. Como assim armazenar substâncias? Cálcio. O cálcio, ele é adicionado no osso e ele vai sendo acumulado ali, tornando o osso mais resistente, armazenando essas substâncias. Quando o nosso organismo precisa de cálcio em outro local, esse excesso de cálcio que está no osso, ele acaba sendo retirado e jogado em nossa corrente sanguínea. E como a gente estava falando que os ossos, ele trabalha junto com os músculos para realizar os movimentos, tá aqui a função de movimento do tecido ósseo, que é o que? Propiciar a nossa locomoção. E aqui a gente tem uma imagem de tecido ósseo, você vê aqui, ó, isso aqui tudo é um osso. E aqui a gente tem um osso mais compacto e aqui a gente tem um osso esponjoso, tecido ósseo esponjoso. Você vê que é cheio de furinhos. Quando ele é cheio de furinhos assim, é tecido ósseo esponjoso. Quando a gente tem ele assim, sem esses furinhos, a gente tem tecido ósseo mais compacto. Lembra que eu falei para vocês que a cartilagem ela está associada? Tá aqui, ó. A cartilagem ela fica aqui, ó, revestindo a extremidade óssea. Porque isso aqui vai ter um outro osso aqui articulando. E aí, para diminuir o impacto entre eles dois, eu tenho então a cartilagem. Entendido? E um outro tecido conjuntivo é o tecido sanguíneo.
tecido sanguíneo, ele forma o sangue, conforme eu já falei para vocês. Acredito que vocês saibam que é sangue, é o nosso sangue, circula por todo o nosso corpo, ele é bombeado pelo nosso coração. A gente vai falar mais na frente de sangue, mas a gente tem que entender que o sangue ele é composto por diversas células. Essas células é o nosso tecido sanguíneo. Então, o sangue ele tem duas funções principais. A primeira é o transporte de substâncias. Que transporte de substâncias? Gases e nutrientes. Por exemplo, o nosso sangue ele sai do coração e vai para o pulmão. No pulmão, ele vai coletar o oxigênio, volta para o coração, e do coração ele leva esse oxigênio para todas as células do nosso organismo. Entenderam? E aí, quando ele deixa o oxigênio em todas as células do nosso organismo, ele volta trazendo é, o gás carbônico, dióxido de carbono, e leva para o coração, do coração leva para o pulmão e deixa no pulmão para a gente colocar esse dióxido de carbono para fora. E além disso, leva também os nutrientes que são absorvidos no nosso intestino, é transportado também pelo nosso tecido sanguíneo, pelas células do nosso sangue. E além disso, funciona como defesa. Por quê? Porque nossas células do sistema imunológico estão sendo produzidas no sangue. Então a gente tem as células vermelhas, que são as hemácias. Elas são as células que fazem transporte de substâncias. E a gente tem essas células aqui, ó, chamadas de células brancas, glóbulos brancos, leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo. Então, tecido sanguíneo forma o sangue, temos a função de transporte de substância e defesa do corpo. Células vermelhas, transporte. Células brancas, defesa. Certo? Finalizamos nossa aula de tecido conjuntivo. Espero que tenham entendido um pouco sobre tecido conjuntivo. Pesquisem mais sobre o assunto. É um tecido bastante complexo, muitas classificações. Leiam, se necessário, reassistam a aula, façam anotações nos seus cadernos para que vocês possam ir relendo quando necessário, no momento de responder a atividade, certo? Na próxima aula a gente continua falando de tecido, a gente vai falar sobre tecido muscular. Então, tenham todos um excelente descanso, bons estudos e até a nossa próxima aula.